Abra sua Bíblia em o Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Amém? Diz assim: no sexto mês, julho, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia. Então, Deus mandou um anjo lá na Galileia, uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Maravilha, o Senhor é contigo. O anjo falou para ela: alegra-te, para ela ficar feliz, porque era algo especial. Versículo 29, então, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Por quê? Ela ficou o quê? Ela falou: o que será isso? O que esse homem veio falar? O que ele está falando? O que ele quer dizer? Então o anjo viu que ela ficou perturbada, incomodada. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O que significa achaste graça diante de Deus? Que ela alcançou o favor do Senhor. Deus, entre todas as mulheres daqueles dias, só encontrou aquela mulher fiel, aquela mulher santificada, aquela mulher em comunhão com Deus, Maria. Ele poderia ter usado qualquer outra pessoa, se ele pudesse, mas a única mulher que ele podia usar naquele lugar chamava-se Maria, que nem casada estava ainda. Olha só o desafio. Então, repetindo o versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor. Então, ele veio para falar que ela iria gerar um filho, e esse filho seria o Filho do Altíssimo Deus, o Senhor. E ele diz: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, quer dizer, sobre todo o povo de Deus.
e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Aí é que está, não é mesmo? Ela falou: mas como que pode isso? Se eu não tenho relação com homem nenhum. Eu sou noiva, mas eu não tenho envolvimento com o meu noivo. Respondeu-lhe o anjo, até por causa disso. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque não era filho de José. Ele não era casado com ela, como poderia ser chamado de filho de José? Se não era filho dele, ele era filho de Deus. Então, versículo 36, ele disse: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Veja que Isabel, ela era de idade e não tinha tido nenhum filho, mas ela estava grávida, gerando João Batista. Então, Deus tinha concebido um filho na velhice dela, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus, guarda isso, irmão, porque para Deus não haverá impossíveis. Não existe para Deus impossíveis em todas as suas promessas. Então, Deus, na palavra dele, tem 8.000 promessas pelo menos. E ele está falando aqui, para ele não existe impossível para cumprir nenhuma das promessas que ele fez. Para ele não tem dificuldade. Para Deus não existe a palavra difícil para ele, porque tudo para ele é possível. E também é possível para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, tudo é possível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Ela viu que ela não questionou mais. Ela entendeu. Ela falou: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, o anjo Gabriel, Gabriel significa o enviado. Então veio e trouxe aquela mensagem de Deus para Maria, falando para ela que ela ia gerar um filho, e que aquele filho seria chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, porque ele seria gerado no ventre dela. Ela ia conceber através do milagre pelo Espírito Santo. Então, Maria não questionou mais, não perguntou mais nada, mas como? Ela correu riscos. Maria, ela enfrentou situações. Você imagina naquela época não podia a mulher se envolver com um homem antes do casamento, porque ela era tida como prostituta. Então, o temor veio a ela ficou perturbada com aquela notícia. Mas Maria, diante daquilo que o anjo falou para ela, ela acreditou e ela falou: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então o anjo se ausentou dela. Maria,
naqueles dias, ela se dispondo, versículo 39, desse capítulo 1 de Lucas, naqueles dias dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, a criança que estava no ventre de Isabel, que seria depois chamado João Batista, quando Maria chegou perto dela, o que aconteceu? Ele vibrou dentro da barriga, dentro do ventre de Isabel. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo entrou também no ventre de Isabel. E ela ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha só, o Espírito Santo já estava ali revelando para Isabel que Maria já estava grávida do Senhor. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a quem creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Viu o Espírito Santo revelando para Maria, através da boca de Isabel, o que ele falou para Maria. Ele revelou pela boca de Isabel, o Espírito Santo. Já não era o anjo Gabriel, mas o Espírito Santo nela, através da boca dela, confirmando que de fato, de verdade, Maria seria a mãe do Salvador. Então Maria, naquela felicidade, naquela alegria, então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, orgulhos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então Maria foi na casa de Isabel e confirmou que Gabriel tinha falado que ela era estéril. Isabel era estéril e ela teve um filho. O esposo de Isabel, Zacarias, ele foi no templo e entrou no Santo dos Santos. Chegando lá, Deus falou que ele teria um filho e que esse filho se chamaria João Batista. Quando Zacarias saiu de dentro do Santo dos Santos, ele saiu mudo, ele não conseguia falar.
Ele saiu sem condições. Ele só foi falar o nome do filho depois que o menino nasceu. Aí ele voltou ao normal. Mas vamos lá. Vamos ao nascimento de Jesus. Capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. E o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Então, Maria, José moravam na mesma cidade que nasceu Davi, Belém, a Judéia de Nazaré, por ser ele da casa e família de Davi. Então, José e também Zacarias eram, assim como Maria, era de fato de verdade da raiz de Davi, da família de Davi, da árvore genealógica de Davi, a fim de alistar-se. Então, eles saíram da Galiléia, lá de Belém, de Nazaré, e foram para onde? A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, foram os dois. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. Então, chegou os 9 meses de Maria, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja o desafio de uma mãe. Aqui está relatando a situação que de fato, de verdade, Maria e até José correram, porque na realidade, no recenseamento, quando houve aquele recenseamento, então o rei, depois que nasceu Jesus, o rei queria saber quantas pessoas tinha, porque ele já estava inspirado por Satanás para descobrir Jesus. Ele já estava à caça de Jesus. O diabo sabia que Jesus estava chegando nessa terra para ser o salvador da nossa alma. Então, por isso que nós temos que, de fato, de verdade, acreditar cada vez mais em Deus, no nosso Senhor Jesus. Nós temos que buscar cada vez mais a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Nós temos que sempre estar olhando para aquilo que foi feito, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de ser salvo de uma maneira tão simples, tão fácil. Jesus tem operado maravilhas, Jesus tem feito maravilhas. Olha, igreja, você está aqui. Onde você estaria há um tempo atrás, sem Deus e sem Jesus, como você está? Aonde? E o que você estaria fazendo agora? O que você estaria fazendo agora? Então, Deus, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para salvar a nossa alma. O diabo está revoltado com a palavra. Só passa carro barulhento aí na frente. Então, a nossa vida tem que ser de pleno conhecimento de Deus. Jesus não foi fácil não, ele correu muitos riscos, logo na saída, logo na chegada dele na terra. Para você ter uma ideia, foi tirada